muito grandes, né? Esses modelos matemáticos apontam para o fato de que nós poderemos ter cerca de 120 milhões de novos casos de Covid por dia até o mês de março. Isso é muito, Kilson, muito mesmo. A gente vê alguns países como a Áustria, né? E tendo essa preocupação, as autoridades já começam a se preocupar também na Europa, hein, professor? Pois é, na verdade, o que eu acho que nós temos que deixar bem claro é que a experiência que aconteceu na África do Sul, de um rápido crescimento da variante Ômicron, com um rápido declínio, repercutindo numa taxa de mortalidade muito menor, né? Está se verificando também no Reino Unido, na Alemanha, nos Estados Unidos. O próprio assessor da Casa Branca, como a reportagem mostrou aí, o doutor Anthony Fauci, disse que é possível que ocorra uma virada do jogo lá nos Estados Unidos daqui a algumas semanas. E aqui no Brasil, nós temos que nos espelhar nesses experimentos ou nessas situações que estão ocorrendo em outros países que já têm um estágio mais avançado da contaminação. Eu acho que a suspensão do carnaval aqui no Brasil foi providencial. Isso vai conter um pouco mais a expansão dessa variante, que, embora tudo indique que cause uma Covid mais leve, mas ela mata, ela é uma variante letal. E se a gente imaginar que o setor hospitalar vai, de alguma forma, se sobrecarregar com essa enorme quantidade de casos, é muito importante que a gente tenha cautela ainda nesse momento. Não é o momento de comemorar definitivamente, Deus. Surgimento de novas variantes, pode colocar esse plano a perder, digamos assim? Wilson, na verdade, novas variantes vão continuar a surgir sim, tá? O coronavírus ele é um vírus que se multiplica muito rapidamente e para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, entenderem, o vírus quanto mais se multiplica, mais mutações ele sofre. Algumas dessas mutações, aliás, a maioria, prejudicam a capacidade de sobrevivência do vírus, mas algumas podem melhorar a sua capacidade de adaptação. Eu só queria ponderar uma coisa. Do ponto de vista evolutivo, é pouquíssimo provável, e aí a natureza pode ter estendido a mão para a espécie humana, é pouquíssimo provável que surja uma variante do coronavírus melhor adaptada que a Ômicron. Em que perspectiva? A Ômicron é uma variante que se espalha muito rapidamente, ela é muito eficiente nisso, e ela provoca uma Covid menos letal. Ou seja, é tudo que um vírus precisa para se perpetuar na natureza. Se espalhar muito rapidamente e matar pouco. Por quê? Como você sabe, que inclusive já estudou biomedicina, se o vírus é um parasita intracelular e ele mata o hospedeiro que ele infectou, ele próprio vírus vai morrer também. Então não é interessante para o vírus, do ponto de vista evolutivo, matar o hospedeiro. Então eu penso que a variante Ômicron é uma fantástica variante, extremamente bem adaptada, dominou a Delta, dominou a variante Gama aqui do Brasil, a antiga P1, a variante de Manaus, e mata muito menos. Repito, é cedo para comemorar, mas por tudo que está se apresentando para a gente, eu acho que a pandemia vai, daqui a 2 meses, se encaminhar para se transformar numa endemia. Ainda não é o fim da pandemia, segundo a Europa, e aí eu peço ao senhor que a gente pudesse avaliar melhor através dessa demonstração que vamos colocar aqui na tela, por gentileza. Se a gente estiver já no ponto aí na tela, e para que o senhor explicasse melhor essa situação. A Europa já considera o fim da pandemia, professor. E diante desses números que nós temos aqui, é possível a gente verificar melhor essa situação com a explicação do professor PH aí? Pois é, o que vocês estão colocando aí na tela é uma publicação que foi feita no dia 19, no jornal The Lancet, com base num informativo do Dr. Christopher Murray, que é o coordenador do Instituto de Métricas e Avaliação da Universidade de Washington, em Seattle, nos Estados Unidos. É um instituto que vem monitorando com um modelo matemático a pandemia. Segundo esse modelo matemático do Instituto, e que foi colocado nessa publicação no The Lancet, a estimativa é que as infecções diárias já atinjam milhões de casos, podendo chegar a 125 milhões de novos casos. Para o Brasil, a estimativa é que atualmente nós já temos 1,5 milhão de casos dia. A maior parte é assintomática, não procura fazer exame
e fica subnotificado. Isso representa mais de 10 vezes o valor do maior pico da variante Delta, que ocorreu em abril de 2021. Tá? Outro ponto que essa publicação coloca: até março, metade ou mais da metade da população mundial, cerca de 4 bilhões de pessoas, terão se contaminado com a variante Ômicron, tá? E isso não vai ser notificado, Kilson. Não vai ser notificado basicamente por quê? Sim. Porque 90% até dos casos de Covid pela Ômicron são assintomáticos, né? Isso também tem mostrado, e o estudo mostra isso, que a taxa de internação, a taxa de intubação em pacientes em UTI caiu substancialmente lá nos Estados Unidos, chegou a cair 90%. Tá? Agora, o que chama a atenção nessa publicação, Kilson, é o seguinte: Sim. O estudo aponta que poucas são as medidas eficazes para conter a variante Ômicron. Utilização de máscara, evitar aglomeração, isso parece que com a Ômicron não funciona. Tá? A Ômicron tem essa habilidade de driblar as defesas que a gente constrói. Tá? E aí eu acho que isso é preocupante porque a gente tem que realmente tomar cuidado. Ela é uma variante que se espalha muito rapidamente, embora até 90% das pessoas sejam assintomáticas, uma parcela vai adoecer, uma parcela vai ter Covid grave, e aí eu quero que o telespectador compreenda. Mesmo que o percentual de casos graves da Ômicron seja pequeno, Sim. Kilson, um percentual pequeno num número grande de infectados é um número grande. E é isso que está fazendo com que hospitais do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Fortaleza, de Salvador, já estejam sobrecarregando-se com a variante Ômicron. Até mesmo os centros de testagem em Teresina, hein, professor? Eu tenho um probleminha aqui no retorno. Pode falar. Até mesmo os centros de testagem em Teresina também tem se aumentado muito, hein? Isso. Em função da procura ficar maior, que as pessoas às vezes contraem a variante Ômicron, que se manifesta às vezes como um resfriado, com coriza, um pouco de mal-estar, os centros de testagem estão também ficando sobrecarregados, né? E a gente observa, por exemplo, só aqui no estado do Piauí, a Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Farmácias, disse que a procura por testes nas farmácias aumentou demasiadamente. E aqui no Piauí, cerca de 35% de todos os testes realizados em farmácia estão dando positivo para a Covid. Isso é um dado também preocupante. Agora, um outro dado que chama a atenção é essa última aqui. A taxa de mortalidade da Ômicron parece ser muito semelhante à do vírus. Só coloca na tela lá para que o telespectador, por gentileza, muito obrigado. Ao do vírus influenza durante a sua pior pandemia em 2017 e 2018, causando aí, à época, 1.500 mortes por dia, hein, professor? Isso mesmo, Kilson. Esse estudo mostrou que a taxa de mortalidade da Ômicron é compatível com a taxa de mortalidade do surto de influenza que ocorreu aí nos anos de 2017, né? Então, é importante que a gente tenha essa percepção de que a variante Ômicron, ela tem uma taxa de mortalidade, até agora, menor que a variante Delta. A variante Delta tinha uma taxa de mortalidade ali que oscilava em torno de 2,5%, 2,8% pelo mundo afora. Aqui no Brasil, gira em torno de 2,8%. Tá? E a variante Ômicron tem uma taxa de mortalidade menor. Mas eu repito, não é o momento da gente comemorar o fim da pandemia ainda. É importante que a gente tenha a percepção de que um percentual pequeno de complicação, de casos graves causado pela variante Ômicron, num grande número de infectados que ela está causando no mundo afora, representará um grande número de casos complicados de Covid, o que vai, com certeza, causar superlotação da rede hospitalar pelo mundo afora. Para a gente fechar, professor, alguém deve estar se perguntando, mas quando isso vai passar? Quando tudo isso vai passar? Kilson, é muito difícil fazer uma projeção de quando isso vai acabar. Tá? Aqui, por exemplo, em Teresina, eu fui ontem me aventurar, utilizando máscara, fazer uma caminhada na Raul Lopes, meu amigo, pelo menos 60% das pessoas caminhando sem máscara. E grande quantidade de pessoas no domingo. Tá?
Então, eu acho que isso vai passar na medida em que a gente se conscientizar de que é necessário ainda tomar cuidado, é necessário ainda se vacinar. A reportagem que você colocou aqui, que está havendo, às vezes, confusão na hora da vacinação, isso vai acontecer pelo grande volume de pessoas vacinadas, isso também reflete uma falta de treinamento, uma falta de coordenação central no processo de vacinação. Agora, se eu pudesse arriscar, eu diria que nós precisamos aguardar a queda do pico da variante Ômicron, algo que vai acontecer aí por volta do final do mês de fevereiro, ali próximo do carnaval. A variante Ômicron deverá cair no Brasil até o início de março, para nós aguardarmos o comportamento do coronavírus após a queda do pico da variante Ômicron. Tá? Nossa expectativa é que não surja uma variante mais transmissível que a Ômicron, que ela já é muito transmissível, e que não surja uma variante capaz de dominar a Ômicron. Aí nós teremos fumado o cachimbo da paz com a Covid-19 e iremos conviver com ela ano após ano, como convivemos com gripe, com influenza.